Bom, pessoal, vou começar a nossa apresentação do webinar sobre a PM, sobre jornada do cliente, jornada do usuário. Se vocês tiverem qualquer problema com o vídeo, enfim, não está ouvindo direito, a apresentação travou, o vídeo, câmera, qualquer coisa, podem mandar aí no chat. O Vitor está aqui me apoiando também como organizador, então ele vai suportando aí durante a apresentação. E a gente vai separar um pedacinho aí no final para fazer uma sessão de perguntas. Então, durante a apresentação, quem quiser ir mandando as perguntas, tem uma caixinha específica para pergunta, então pode ir mandando durante o webinar, e aí a gente tira alguns minutos no final para tirar dúvidas, para, enfim, responder aí as perguntas de todos, tá? Então, basicamente, vamos lá. Então, primeiro, pessoal, uma rápida introdução, falando da Econocom em geral. Então, às vezes muita gente, né, não sabe da onde que é a Econocom, se é só brasileira, se está em mais lugares. Então, a Econocom, ela na verdade é uma multinacional de origem francesa, né? Ela tem aí uma atuação muito presente, muito forte na Europa como um todo. E no mundo, né, a gente já tem aí mais de 40 anos de experiência, teve um faturamento em 2018 de aproximadamente aí 3 bilhões de euros e já tem aí no mundo aproximadamente 11 mil colaboradores. Então, ela é uma empresa que a gente olha muito para o mundo digital e tenta auxiliar, otimizar e acelerar os processos das empresas como um todo na busca por transformação digital, na busca por levar uma experiência melhor para os usuários finais. Aí, como eu comentei, ela tem uma presença muito forte na Europa, então atualmente está presente em 18 países, e aqui no Brasil, ela entrou por meio da aquisição de outras empresas, e a gente já está aí basicamente 18 anos aqui no mercado brasileiro, tem aí aproximadamente 300, quase 300 colaboradores e 60 milhões aproximadamente de receita no último ano, e aqui alguns dos países os países, né, que a gente atua atualmente. Bom, e falando especificamente do nosso assunto de hoje, do tópico aqui da nossa apresentação, a ideia, né, é que vocês se questionem e que a gente possa ajudar a resolver, a entregar a resposta de você conhece a jornada do seu cliente, então, se a gente for pensar hoje em dia em todas as aplicações, em todas as empresas, independente do segmento, independente do serviço que entrega na ponta para os clientes ou para outras empresas, entender se vocês conhecem de fato a jornada do cliente, se tem os meios para entender e conhecer isso de uma forma mais assertiva. E a disciplina que a gente vai comentar aqui, né, uma das formas de você conhecer melhor a jornada do cliente é com a disciplina de APM. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que ela pode ofertar, o que uma solução de APM entrega nesse caso. A solução que a gente vai comentar aqui hoje um pouco, né, parte das telas de funcionalidades é o AppDynamics, que é uma solução da Cisco, que a Econocom já é parceira há alguns bons anos, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E, enfim, apresentação aqui pela própria Econocom. Então, quando a gente pensa hoje em dia, né, quando a gente olha para o mercado como um todo, quando a gente até se coloca no papel de um usuário final, a gente vê, né, que a gente está na era hoje da velocidade. Então, independente do segmento que uma empresa atue, se é uma seguradora, é um banco, é varejo, independente do segmento, a gente como usuário final, a gente vai estar sempre muito focado em velocidade. A gente criou uma expectativa como usuário final de ter velocidade no uso, né? Então, hoje em dia, se você tenta utilizar um app, por exemplo, de algum segmento, de alguma empresa, e você tem uma dificuldade de uso, você tem uma lentidão, a chance de você trocar para um concorrente, de você já ter instalado um outro concorrente no celular, é muito grande. Então, você vai pedir, por exemplo, um Uber. O Uber está indisponível, está com uma demora muito grande. Você tem, por exemplo, um Cabify. Você vai no Netflix, está inacessível, ou está com um tempo de resposta muito alto. Você tem uma Amazon Prime, você tem, né, agora Disney, Apple TV. Então, a gente tem hoje em dia uma gama de concorrentes, uma gama de serviços aí disponíveis e os usuários como um todo, eles têm uma expectativa muito grande de velocidade, da gente entregar algo rápido, estável, funcional, para que eles possam usufruir daquilo ali da melhor forma possível. E essa velocidade,
ela acabou demandando do mercado uma evolução tecnológica, né? Então, se a gente pega aqui em quatro grandes marcos aí, quatro grandes pontos de evolução da tecnologia, a gente teve, né, um momento ali mais voltado em mainframe, alguns anos, depois a gente teve um modelo de client server, depois tivemos um modelo aí web, e basicamente o que tem se falado muito hoje em dia, que já é realidade na maioria das empresas, e aquelas que ainda não estão fazendo devem considerar, né, já deve ser um dos assuntos em pauta, é a questão de cloud e microserviços. Então, como que eu, buscando aquela velocidade que a gente comentou no slide anterior, como que eu entrego um serviço mais rápido, um serviço mais ágil, como que eu entrego coisas mais rapidamente para o meu usuário na ponta, e a cloud e o microserviços em geral, eles nos auxiliam nisso, né? Eles nos dão suporte para buscar essa velocidade. E até se para alguém essa questão, né, de cloud, de container ainda tem dúvida, né, do quanto que o mercado está indo por esse caminho, é só a gente olhar alguns dos grandes players globais aí, né? Então, isso aqui nem são dados tão atualizados, talvez tenha alguns meses aí de defasagem, mas a gente vê que são números relevantes, né, números expressivos. Então, por exemplo, o Google atualmente ele inicializa aí em torno de 4 bilhões de novos containers por semana. Então, imaginem a velocidade e a agilidade nos processos internos para poder entregar isso em apenas uma semana. A Netflix, que a gente até comentou no comecinho, inicializa aí em torno de 3 bilhões de containers por semana, né, um número próximo aí também do Google. O PayPal, aí quando a gente faz um depara de aplicações monolíticas, aplicações maiores, mais robustas, para aplicações menores, por exemplo, de microserviços e usando uma plataforma de container, o PayPal converteu aí aproximadamente 700 aplicações que eles tinham para 150 mil containers. Então a gente vê como teve uma distribuição, né, um ambiente ficando cada vez mais distribuído, mais segregado. E quando a gente olha para a cloud, né, o provedor hoje mais conhecido, que a maioria das empresas tem utilizado, é a própria AWS, que oferece aí, e aí já deve talvez até ter passado desse número, mas oferece aí em torno de 2.000 serviços e funcionalidades diferentes para a cloud. Então, às vezes você pensa no AWS, tem o EC2, tem, enfim, banco de dados, mas o conjunto de serviços ali, de funcionalidades que a Amazon disponibiliza é muito maior que isso, e tudo olhando para esse mundo de agilidade, de serviços on demand e cloud em geral. E aí a gente vê que a realidade do mundo é que os aplicativos, as aplicações em geral, estão de fato mudando o mundo, estão transformando a forma como a gente trabalha, a forma como a gente consome os serviços das empresas em geral. Então, os apps estão cada vez mais aumentando as expectativas. Então, a gente, como usuário na ponta, sempre que vê uma atualização de uma versão nova, quando lança algum produto novo, a nossa expectativa está muito maior, a gente agora cobra mais, né? Cria uma expectativa maior em cima das empresas. As empresas precisam se inovar rapidamente, então não dá para você, a partir do momento que você teve a ideia de uma nova funcionalidade, de entregar alguma coisa nova, você não pode demorar para entregar isso para o mercado. Então, as empresas têm inovado aí rapidamente e com mudanças constantes, né? Então, se a gente olhar meses e anos atrás, as mudanças estão cada vez mais ágeis. Então, às vezes algo que eu fazia uma vez por mês, agora eu faço uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por hora. Então, isso está cada vez mais frequente e mais rápido. E diante dessas mudanças, a gente vê que ser confiável nunca foi tão importante, né? Então, quando a gente espera que o cliente se sinta confortável usando um sistema, usando uma aplicação, a gente precisa ser confiável. E aí, para a gente medir um pouquinho o impacto, né, de ser confiável, o impacto de que uma lentidão pode onerar, quando a gente pensa, por exemplo, em 100 milissegundos, né, um décimo de segundo, a princípio, né, a gente acha que um segundo é rápido, 100 milissegundos, então, é muito mais rápido. E se eu pensar, às vezes, em 100 milissegundos, não é um tempo tão grande ou que possa onerar tanto a minha aplicação. E aí a gente tem dois exemplos aqui, né? Primeiro, na Fórmula 1, quando a gente pensa em pontos críticos, em coisas que eu preciso avaliar na Fórmula 1, eu tenho diversos, né? Motor, suspensão, performance do piloto, pit stop, clima, pista. Então, são várias variáveis, né? Muitos pontos ali de controle que podem influenciar nesse tempo de 100 milissegundos ou não.
Mas para a gente ver o quanto que isso impacta, isso aqui é o resultado do Grand Prix de Mônaco de 2019, onde a diferença do primeiro para o segundo colocado, se a gente ver aqui no tempo, foi menos que 100 milissegundos, tá? Então, ou seja, um Grand Prix de Fórmula 1, uma corrida tão importante, a diferença do primeiro para o segundo foi menos que 100 milissegundos, tá? Para a gente ver a relevância desse tempo. E quando a gente pensa, faz esse paradigma também com as aplicações, com os sistemas das empresas, a gente tem, da mesma forma, diferentes pontos críticos. Então, tem o próprio comportamento do cliente, as regras de negócio que eu estou colocando ali, tem o banco de dados, linha de código, as diversas aplicações, se está acessando via app, via site ou por algum outro canal. Então, a gente também tem vários pontos críticos que precisam ser controlados, que a gente precisa acompanhar. E qual que é o impacto, né? E aí aqui é uma fala da Amazon, que cada 100 milissegundos de delay, né, de lentidão, de atraso no uso, no processo de venda deles como um todo, custa aí aproximadamente 1% de vendas. Então, se a gente pegar o tamanho que é hoje a Amazon e pegar 1% de venda disso, dá para imaginar aí que é bastante coisa. Então, a ideia é que, assim, mesmo falando de um tempo tão pequeno, né, de uma diferença tão simples, que é 100 milissegundos, que a gente tenha esse olhar mais atento e buscando otimizar isso, buscando melhorar esse tempo. E isso nos leva para o cenário de todas as empresas hoje em dia, né? Como que eu busco essa transformação digital, como que eu entrego um serviço melhor. A gente tem alguns pilares para isso, né? Então, quando eu falo de tecnologia, eu preciso ter uma disponibilidade melhor, eu preciso melhorar minha performance, que seria o tempo que eu estou entregando aquilo. Quando eu falo de negócio, o time lá de vendas comercial, né, o setor de vendas da empresa, quer aumentar a market share, quer melhorar a imagem da empresa, quer ter uma taxa de conversão maior. Então, do total de clientes que está entrando para fazer uma compra, para fazer um pedido, para realizar determinada transação, como que eu melhoro essa taxa de conversão? Para a parte de inovação, de entregar coisas novas, ter um ciclo de desenvolvimento mais curto, ter um diferencial competitivo mais latente. E para a parte do usuário, né, para o cliente na ponta, o que a gente espera é levar uma experiência melhor, porque se o cara teve uma experiência, se a pessoa teve uma experiência boa, a tendência é que ela volte, que ela compre de novo é maior, e aí eu mexo, né, com a fidelização do cliente, eu tenho uma retenção maior, a reputação da minha empresa perante o usuário na ponta aumenta. Então, aqui são alguns dos desafios que, quando a gente começa a falar de velocidade, falar de ter autonomia dos seus sistemas, você vai acabar esbarrando em tudo isso, e a ideia é que a gente possa auxiliar nesses desafios. Então, o que acontece? A complexidade, né, reforçando o que a gente falou, a complexidade está explodindo, então, sistemas de serviços distribuídos, né, então, até o caso do PayPal lá, de 700, se não me engano, aplicações para 15 mil containers, você tem um sistema muito mais distribuído e que fica mais difícil gerenciar tudo isso. Então, o que você às vezes ia analisar um único servidor, um único ponto de falha, agora você tem diversos, então o seu sistema está mais distribuído, e você acaba tendo mais interdependência entre esses componentes. Então, né, imagina que cada bolinha aqui nesse fundo, seja, por exemplo, um container ou um pedaço da aplicação, como que você faz o tracking aqui, como que você mapeia tudo isso de forma unificada, e que, assim, para você internamente dentro da empresa, você sabe que tem esse monte de coisas, mas para o cliente na ponta tem que ser transparente. Ele vai ali fazer uma compra, por exemplo, de R$ 95, uma transferência, alguma coisa assim, e para ele tem que ser transparente. Só que quando para ele isso não é transparente, quando a gente gera esse problema, está tendo algum tipo de impacto, esse impacto está cada vez maior, né? Então, uma única falha de TI hoje em dia, ela pode, de uma coisa simples, né, crescer de uma forma exponencial ali para impactar o sistema como um todo. Se você tem uma mudança no código, se você fez alguma coisa errada, pode diminuir drasticamente ali a sua conversão. E alto tempo de resposta, né? A gente sabe como usuário na ponta ninguém gosta, né? E o usuário pode acabar abandonando o seu app. Então, nesse caso mesmo que a gente falou de uma transferência ali ou de uma compra de R$ 95, se eu tenho uma lentidão, a experiência do usuário fica prejudicada, ele não vai estar satisfeito, e se ele deixar de fazer aquela transação, se ele deixar de fazer aquela compra, é dinheiro que eu estou perdendo, o impacto é diretamente no negócio da empresa como um todo.
E isso nos leva, né, para um mundo de difícil gerenciamento. Então, eu tenho uma complexidade muito grande que eu não consigo gerenciar apenas manualmente, eu preciso ter soluções que ajudem nisso. Preciso ter pilares bem fortes de pessoa, processo e sistema, né, bem atrelados, funcionando bem para conseguir resolver os problemas de forma rápida e sempre com olhar para o negócio e para o cliente, porque é o que importa no fim das contas, é o que vai valer a pena no fim do dia. E aí, diante desse cenário, né, o ideal é que a gente aborde novos conceitos, passe a ter um olhar diferente para tudo isso. Uma das coisas que nos auxiliam, que nos ajudam nisso, é adotar um conceito de AIOps. Então, o AIOps nada mais é do que trazer um pouco de inteligência artificial para as operações no dia a dia. Então, como que eu passo a ter mais predição ao invés de reação? Então, em vez de eu esperar algum problema acontecer, se eu consigo antecipar alguma coisa e mitigar aquele problema antes que o usuário de fato seja afetado, você ter mais respostas e menos investigação. Então, aconteceu alguma coisa, você começa ali a olhar várias ferramentas, sai correndo atrás para entender qual é o problema, né? Qual foi a causa raiz, mas isso, em vez disso, você passar a ter mais respostas. Então, se acontecer alguma coisa, você já ter aquilo ali de prontidão, né? Já entregue para você e que você possa fazer análise preventiva, ações preventivas, né? Desculpa. Então, se você vê que tem alguma coisa que tem a probabilidade de ser afetada, de causar algum impacto nos próximos dias, semanas, que você possa executar alguma ação que te previna de ter um problema lá na frente. E aí, falando um pouco mais tecnicamente, pessoal, aí já entrando aqui em alguns conceitos do próprio AppDynamics, né, da solução como um todo, aí quais são os recursos, né, quais são as funcionalidades que nos auxiliam, que nos ajudam a entregar isso para o usuário na ponta. Então, a jornada do cliente em tempo real, né, para cada transação, para cada requisição, tudo que o usuário fizer nos meus sistemas eu preciso monitorar. E aí, como que eu faço isso? Olhando para cada usuário e cada transação dentro ali do ambiente como um todo, fazendo descoberta e correlação automatizada. Então, assim, hoje em dia, com o tamanho de container, de ambientes que a gente tem e novas versões, não tem como eu ficar inserindo dados numa ferramenta para dizer para ela qual aplicação, qual API consome uma outra. Isso tem que ser de forma automática. Então, conforme as transações, a carga vai sendo gerada nas suas aplicações, isso precisa ser feito de forma automática. Então, o que eu comentei, dinamicamente, ou seja, de forma automática e dinâmica, se mudou uma determinada requisição, se uma API, né, que ia do ponto A para o B passa aí do ponto A para o C, todas essas mudanças, elas têm que acontecer de forma dinâmica e sendo atualizadas constantemente. Com isso, a gente trabalha na parte de detecção de problemas de forma proativa. Então, o que o AppDynamics oferece hoje? É um baseline automático para todas as métricas. Então, qualquer que seja a métrica, né, que a gente está monitorando, é um tempo de resposta, é uma volumetria de requisições, é a quantidade de erros, ou até métricas de negócio, né? Qual que é a minha porcentagem de conversão, qual é a quantidade de usuários que eu estou tendo, ou a quantidade de receita que eu estou vendendo por minuto, por dia, por, enfim, semana. Então, ele gerar baseline para todas essas métricas, ter uma inteligência para detectar essas anomalias. Então, até, por exemplo, essa imagem de cima, ele está me mostrando isso. Eu tenho ali várias requisições ao longo do tempo. Eu tenho um baseline que a minha solução está acompanhando, seguindo, e que eu possa ver quais são os pontos de falha, que eu tenha uma inteligência para me detectar se aquele tempo ele foi muito além do esperado, ou seja, é uma anomalia, é uma coisa que eu devo olhar, ou se ele está bem dentro do meu baseline, de forma que eu não precise me preocupar. E tudo isso para prevenir chuva de alertas, né? Então, alert storming, como às vezes vão ver em alguns lugares, que é você ter ali na sua solução, num time de monitoração, time de operação, você vai ter ali um monte de alertas sendo recebidos, sem saber se é falso positivo, se aquilo ali de fato é alguma coisa que a gente precisa prestar atenção, que precisa de alguém fazendo um troubleshooting, fazendo uma análise em cima disso. Tendo também aqui uma parte de análise de comportamento, né? Então, análise de anomalias. Então, por exemplo, fazer uma análise baseada num período histórico. Então, eu comparar, por exemplo, uma segunda com uma segunda, eu comparar
mês com mês, dia com dia. Então, oferecer essas possibilidades de diferentes baselines, diferentes comportamentos, ter uma análise contextualizada. Então, como que eu comparo uma métrica A com uma B, C e por aí vai, e vendo se o desvio que eu tive em uma foi o que impactou o desvio nas demais, né? Então, geralmente, quando você tem várias coisas alarmando ao mesmo tempo, né, várias métricas fugindo do comportamento, o normal é que uma primeira ali começou a desviar, começou a apontar algum problema, e as demais acabaram sendo consequência daquele primeiro desvio. E também oferecer análise comportamental por datas sazonais, né? Então, por exemplo, se eu pego uma sexta-feira de Black Friday, não faz sentido eu comparar aquela sexta de Black Friday com as últimas sextas, né, do mês, do ano, porque vai ter um aumento, né? Eu vou ter um aumento de requisição, talvez eu tenha um aumento aí de tempo de resposta. Então não faz sentido, né, uma Black Friday com outras cestas. Para eu ter uma análise correta, eu precisaria avaliar uma Black Friday com outra Black Friday ou algum outro período sazonal. Então, de dar condições também para fazer esse tipo de análise. Depois disso, tem um diagnóstico ali, né, a nível de código, para você entender o que está acontecendo dentro da sua aplicação. Então, a gente brinca aí, né, de 3 cliques para a causa raiz, porque dá para chegar na causa raiz apenas com 3 cliques, muitas vezes até com menos, dependendo ali da situação, da visão que você está tendo, mas costuma ser uma análise rápida e sem precisar ficar peneirando arquivo de log. Então, às vezes, dependendo do caso, é uma dificuldade você ter que centralizar os logs em algum lugar ou ter que ficar entrando nos servidores para olhar log a log. Então, sem essa necessidade, gerando baixo overhead em produção. Então, quando a gente pensa em qualquer solução de APM, qualquer ferramenta que te dê uma visibilidade a nível de código, é comum que ela tenha um processamento a mais, né? Isso é padrão de mercado, muito dificilmente não vai ter nada, mas o AppDynamics ele leva um baixo overhead, então o consumo que você vai ter adicional te permitindo fazer todo esse tipo de monitoramento é muito baixo e te permitindo resolver problemas em tempo real. Aí aqui, para dar um pouco mais de contexto e a gente entender um pouco até do que a gente comentou, né, de jornada e de um passo a passo que um usuário pode ter no sistema, isso daqui foi um caso que a gente fez para uma prova de valor de um cliente nosso da Econocom, que era um banco digital. Aqui eu estou denominando de Econocom banco digital, então como se a própria Econocom fosse, por exemplo, uma empresa aí, um banco, né, abrindo esse processo de banco digital, de permitir que os usuários façam abertura de contas. Isso aqui é uma tela do próprio AppDynamics, tá? Eu só trouxe aqui num outro contexto, mas é um dashboard, é uma tela que a gente pode montar dentro do AppDynamics. E o que eu tenho de informações aqui para a gente entender um pouco? Primeiro, isso aqui é um passo a passo, né? Um caminho que um usuário meu vai percorrer dentro da plataforma, vai percorrer dentro de um site ou dentro de um aplicativo que eu tenha. Nesse caso aqui é um aplicativo, então pensa que é quando eu tenho um banco digital, eu sou um usuário, né? Sou um possível cliente novo, ali um prospect, eu vou acessar aquele ambiente para fazer esse processo de abertura, eu vou passar o passo a passo e tentar fazer essa abertura de forma online, né? Através do aplicativo. Cada um desses passos é o que eu tenho que passar. Então, eu tenho aqui a minha home, né, quando eu abrir o aplicativo. Eu vou colocar lá se eu já tenho convite, no caso que para abrir a conta lá eu tenho que ter um convite. Eu vou colocar o número do meu celular, preencher nome, renda. Vou tirar lá a minha selfie, né, que é comum nos principais, enfim, quando você vai abrir conta de forma digital pelos aplicativos. Eu vou aguardar ali a aprovação e depois seleciono o meu cartão. Então, eu entendo que todo esse passo a passo é o que um usuário precisa passar para que ele consiga abrir de forma satisfatória uma conta no meu aplicativo. E aí, o que eu tenho a mais aqui? Do lado esquerdo, a gente montou alguns alertas voltados para a saúde do negócio. Então, o que é isso? Eu estou olhando se esses números aqui, eles fazem sentido para cada uma dessas camadas, né? Então, se eu olhar, por exemplo, uma última hora ou um dia, esse número faz sentido para o meu baseline, faz sentido para o meu histórico? Então, a gente está olhando nesse ponto aqui para a saúde do negócio. Então, se eu estou tendo algum tipo de problema numa ótica de negócio, e aqui do lado direito, eu estou vendo numa ótica de aplicação, né, mais interna ali, quais são as APIs ou quais são as requisições da minha aplicação
que atendem cada uma dessas partes. Então, a minha home, ela é carregada, por exemplo, quando eu chamo ali o meu barra index, eu digito o número de celular chamando um barra fone, e por aí vai. Então, aqui são métricas de aplicação, aqui métricas de negócio. E aí, qual que é o principal ponto aqui para a gente analisar? Esse funil, né, que a gente chama de funil de conversão, ele está me mostrando qual é a minha taxa de conversão para abertura de contas. E o que está acontecendo? Eu estou tendo na minha home 1.323 alunos, ó. Estou tendo 1.323 pessoas que estão se candidatando ali para abrir a conta, que estão fazendo esse processo. Porém, na ponta, eu estou chegando só com 407 de fato conseguindo abrir e permitindo ali que selecione o cartão. Então, eu estou tendo uma taxa de conversão de apenas 30%. Tá? Então, assim, se eu sou um banco digital que eu dependo de abertura de contas para sobreviver, é um dos meus principais negócios ali, né? É o core do produto, para mim, uma taxa de conversão de 30% ela é muito baixa, né? E a gente pode fazer um paralelo com o processo de venda no e-commerce, com o processo de uma cotação de seguro, por exemplo, numa seguradora. Então, o funil de conversão ele serve para diferentes casos de uso, diferentes negócios, mas o grande X da questão é entender por que eu estou com uma conversão tão baixa, por que tem 1.300 pessoas baixando meu app e abrindo ele e apenas 400 conseguindo de fato executar e concluir esse processo. E aí, o que o AppDynamics faz? Como eu estou monitorando a aplicação que sustenta esse meu negócio, estou monitorando, por exemplo, o aplicativo, eu consigo ver a minha taxa de abandono para cada um. Opa! E, principalmente, eu entender se eu tenho algum problema na minha aplicação que está influenciando nesses processos. Então, por exemplo, eu tenho aqui embaixo a saúde, né? Se é uma transação normal, se é uma transação com lentidão, se eu tiver algum tipo de erro. E aqui em cada passo, ele me exibe isso. Se eu tenho, por exemplo, aqui na home, eu já tenho alguns probleminhas, né? Apesar de sendo pouca coisa, eu tenho alguns erros e algumas lentidões. E aí, desses 3 passos aqui, foto, selfie e aguardando aprovação, eu estou tendo um alarme em cada um deles, porque eu estou tendo problemas recorrentes em cada um deles. E aí, a partir daqui, né, eu já posso ver que num primeiro momento eu estou tendo problema, esse problema provavelmente está impactando na minha queda de conversão, na minha taxa. Tanto que se eu olhar aqui, do aguardando aprovação para selecionar cartão, eu estou perdendo aí quase 25% de quem chega nesse passo até ir para o próximo. E aí, o que a própria AppDynamics me permite fazer? Eu posso clicar em qualquer uma dessas linhas, em qualquer um desses status aqui de saúde, se está normal, se está com problema. Né? Nesse caso, eu estou dando um foco aqui no aguardando aprovação, que seria o último antes de concluir o processo. E eu consigo ver exatamente, né? Aqui é uma tela ainda do produto, mas simplificando a vida, eu consigo ver exatamente quais foram os meus clientes, quais foram as pessoas, né? Aí aqui algumas pessoas famosas aí, mas quais foram as pessoas, né? Os meus clientes ou possíveis clientes que tiveram esse tipo de problema, né? Então, por exemplo, eles tiveram um erro no passo ali de aguardando aprovação e eu posso coletar informações adicionais que sejam importantes para eu fazer essa análise. Então, se eu quero pegar o nome da pessoa, eu quero o e-mail, qual era o tipo, por exemplo, de conta que ela estava tentando abrir, ou o tipo do cartão que ela solicitou, qual foi a localidade de onde ela estava acessando e outras informações, né, que são passíveis ali de captura. Então, de um funil de conversão que eu estou entendendo a performance do meu negócio, eu consigo entender exatamente quais são os usuários, quais são as pessoas ou qualquer outro tipo de informação que pararam em determinado ponto. Aí, assim, depende muito, né, da empresa, mas você poderia, por exemplo, pegar essa informação e talvez passar para um time de experiência do cliente, para esse time entrar em contato, ou você rapidamente já pega essa informação, passa para um time interno de operação, de desenvolvimento, para que possa entender por que aquilo está acontecendo e fazer uma análise mais detalhada, mas você consegue ter essa ótica para o usuário na ponta, né? Por que ele não está conseguindo ter uma experiência boa em todo o meu funil, em toda a minha jornada que ele precisa passar dentro do meu sistema, né? Da minha aplicação como um todo. Então, resumindo assim, né? Sintetizando o que a gente falou, a jornada da experiência que a gente pretende levar para o usuário primeiro, que você monitore a experiência transacional. Então, a parte mais básica ali, a sua aplicação, código-fonte. Então, por exemplo, uma aplicação Java, .NET, Python, Node.js, Go, enfim, outras linguagens aí de mercado.
Depois, que você complemente essa visão com a experiência do usuário fim a fim, então incluindo, por exemplo, uma camada de web, né, se aquela minha aplicação ela é acessada via web, ou uma camada de mobile, se eu tenho um aplicativo móvel que o usuário utiliza para acessar, e até mesmo, dependendo do caso, aplicações IoT, então eu monitorar os devices que o usuário está usando para acessar. Depois, eu começo a ter uma contextualização de problema e impacto ao negócio. Então, por exemplo, o funil de conversão que a gente viu, apesar de eu estar monitorando a aplicação ali, eu estou mostrando uma visão de negócio do que a minha aplicação está oferecendo para o usuário, para que no fim a gente possa de fato levar uma experiência do cliente assim de relacionamento mesmo, né? De que eles de fato se identifiquem com aquela empresa, com aquela aplicação, para que ele tenha uma experiência fluida aí, enfim, independente do processo, independente da transação que ele está executando no nosso ambiente. Então, aqui um outro exemplo, né, para a gente consolidar o que a gente falou, é que eu possa focar na experiência do cliente, montando uma visão que faça sentido. Então, aqui, por exemplo, é um outro funil de conversão, com um processo mais simples, né, 4 etapas. Aqui alguns alertas, aqui, por exemplo, uma taxa de acesso. E aí que eu possa ver o tempo total que o meu usuário também está levando em tudo isso, né? Então, pô, em cada passo ali, por exemplo, ele está levando um tempo até que aceitável, só que num determinado período, ele, por exemplo, levou aqui 8 dias para conseguir uma determinada transação ou para ele receber alguma coisa. Até fazendo um paralelo com o funil que a gente montou, imagina que o usuário teve um processo super legal para fazer a abertura da conta, mas depois ele teve que esperar muito tempo para receber o cartão. Então, assim, a experiência não foi boa no todo. Ele conseguiu fazer a abertura da conta de forma fácil, mas depois, quando ele precisa do cartão, por exemplo, para começar a utilizar, ele teve um problema ali na espera do cartão e acabou não recebendo. Né? Um outro exemplo que a gente poderia monitorar. Então, a ideia é que a gente possa cobrir o fluxo do início ao fim, olhando para uma ótica de negócio, entendendo o que aquele usuário de fato está experimentando. Então, trazendo tudo isso, né, unificando múltiplos eventos, então eu estou correlacionando uma experiência do browser com da minha aplicação, com da infraestrutura, com a cloud, com outras fontes ali que sejam necessárias para identificar gaps, identificar melhorias que a gente possa fazer buscando otimizar essa entrega para o usuário na ponta. Então, de uma forma geral, a ideia é que a gente possa ter um usuário usando, gostando, amando aquilo ali, para que ele possa sempre, numa oportunidade de escolha, voltar a escolher a sua própria aplicação, o seu próprio sistema, então buscando uma experiência do cliente, uma fidelização dele com a sua plataforma, com as suas aplicações como um todo. De forma que a gente tenha menos troubleshooting, né? Então, otimizar e diminuir o tempo de troubleshooting para que as suas equipes, para que os clientes em geral possam focar em inovação. Então, se uma determinada pessoa está focando menos em troubleshooting, ela pode gastar mais tempo pensando numa melhoria, pensando em como otimizar o tempo. Então, por exemplo, a gente falou lá dos 100 milissegundos. Então, poxa, eu posso ter uma aplicação que ela já responde muito bem, ela tem poucos erros, mas será que eu não consigo otimizar o tempo de resposta dela? Será que eu não consigo mexer em alguma coisa que eu ganhe 100 milissegundos para o usuário na ponta? Então, que possa olhar mais para a inovação e tudo isso buscando uma melhor experiência para o cliente final, tá? Aí, gente, aqui eu fecho essa primeira parte, e aí uma coisa que a gente percebeu e que aí eu queria fazer um complemento, e aí a pergunta, né? E para as empresas que já possuem APM? Então, sim, essa primeira parte a gente comentou numa ótica de se você não tem APM, se você ainda não olha para isso, tem interesse em trazer alguma solução de APM, isso serve para você, né? Você pode começar a partir daí entender um pouco melhor o que uma solução de APM oferece, mas aí tem um segundo ponto, né? E para as empresas que já possuem APM, né? Como que a Econocom pode, de alguma forma, auxiliar nisso? E aí, assim, alguns fatores aqui que a Econocom pôde perceber ao longo do tempo, mais de 50% das empresas, né, que tem uma solução de EPM, que tem alguma ferramenta, acaba não utilizando todas as funcionalidades. Então, sempre tem alguma coisa que você às vezes não conhece ou acaba não utilizando no dia a dia e que pode surtir um efeito, pode levar a um resultado bacana.
às vezes tem uma falta de conhecimento no uso da ferramenta, né? Então, assim, a ferramenta ela é uma forma de você otimizar o seu uso, de você entregar alguma coisa mais interessante para o usuário na ponta, mas para isso você precisa conhecer e utilizar aquilo bem, né? Então, nem sempre é fácil utilizar e entregar resultados com aquilo. Nem sempre também você consegue acompanhar fácil as atualizações de mercado. Então, saiu uma funcionalidade nova, por exemplo, que integra com cloud, sai uma funcionalidade nova que traz algoritmos de machine learning ou que te dá uma análise de causa raiz de forma automática. Então, como você consegue acompanhar essas atualizações que uma solução de APM oferece ao longo do tempo? E muitas vezes também, a gente já enfrentou isso no mercado algumas vezes, de encontrar empresas que tiveram uma ineficiência, né, na implantação ali da solução de APM por empresa não especializada. Então, assim, às vezes você tem uma empresa que ela conhece do produto, mas nem tanto do conceito de APM, do que uma APM pode agregar. Então, isso muitas vezes pode te levar a ter uma ineficiência na implantação, no uso que você está tendo no dia a dia. E aí, assim, por que a Econocom seria um diferencial nesse caso? Onde que a gente acredita muito aí no nosso potencial e que a gente pode agregar para os clientes em geral? A Econocom já trabalha aí há 8 anos, acho que até um pouco mais já, com a PM, então não apenas com a Epidemics, a gente já trabalhou com outros produtos, então já vem nesse mercado de APM há uns bons anos. Falando especificamente de Epidemics, nós somos hoje o maior parceiro, então que já trabalha há mais tempo, que ajudou na vinda da Epidemics para o Brasil alguns anos atrás. E falando especificamente de Epidemics, a gente já está trabalhando com isso, já atua com isso há aproximadamente 5 anos, talvez já até um pouco mais. Então, assim, a nossa ideia é que, seja você uma empresa usuária de APM ou que não tenha ainda APM, a gente pode ajudar de ambas as formas. A gente pode levar uma solução de APM, pode entregar alguma coisa nova para vocês, ou se você já tem, a gente pode também oferecer uma consultoria, um serviço que te auxilie no uso adequado daquela solução. Bom, e para fechar, gente, só passar rapidinho alguns clientes também de praxe que a Econocom atende atualmente e, enfim, para vocês terem conhecimento, tá? Então, vou passar aqui rapidinho, deixo alguns segundos abertos aí para vocês darem uma olhada, mas basicamente do setor de telecom, do setor financeiro, do setor de serviços. Tem mais alguns, eu vou só deixar alguns segundos aqui para quem quiser dar uma olhada. Aí seguindo, mais alguns clientes da Econocom, a gente tem aqui de indústria em geral, parte de seguros, seguradoras e saúde, setor público e varejo, tá? Aí encerro aqui a parte de clientes, então vou deixar aí também mais alguns segundos para vocês darem uma olhada. Bom, pessoal, e por fim, chegamos aqui ao término da apresentação, tá? Agradeço a todos que estiveram presentes, que nos acompanharam até agora. Abro oficialmente aí a sessão de perguntas, de dúvidas, então, se tiverem alguma dúvida, podem mandar aí ou no chat, ou na caixinha mesmo aí de perguntas, né, no item de perguntas. E aí eu vou deixar agora alguns minutos, caso alguém tenha alguma pergunta, senão a gente encerra aí daqui a pouquinho. Mas de antemão, se alguém não tiver nenhuma pergunta, agradeço por terem ficado até aqui e qualquer necessidade, contem com a Econocom, que a gente está à disposição de todos vocês.
Então, acho que, pessoal, um ponto legal de comentar, até também não sei se ficou claro, quando a gente fala de APM em geral, tá? A Econocom, ela trabalha hoje em basicamente três estruturas, né? A gente tem hoje como parte do portfólio, desde um aspecto comercial, então por exemplo, fazer uma prova de valor, como eu comentei até naquele slide de um funil de conversão. Então, toda a questão de processo de vendas, né? Então, tem o nosso time comercial para auxiliar no entendimento, tem o nosso time técnico de pré-venda, que auxilia na avaliação, em prova de valor. Então, essa seria uma primeira parte. Uma vez feita a venda, a gente tem um time, uma estrutura de projetos, então, para fazer a implementação, né, de forma adequada, para prestar serviço, a gente faz muito workshop também nos clientes, então, às vezes até alguns workshops específicos voltados para determinados públicos dentro das empresas. Então, às vezes a forma como você vai apresentar o produto, por exemplo, para um time de desenvolvimento, é diferente da forma que um NOC vai utilizar, é diferente da forma que, por exemplo, um time de operações vai utilizar. Então, fazendo aí, né, treinamentos e capacitações específicas para cada área, para cada grupo dentro da empresa. E a gente tem também um modelo, seria aí o terceiro ponto, a gente tem também um modelo de operação de recorrência, né, onde a gente tem toda uma estrutura de fases, onde, por exemplo, a gente coloca um time dedicado para atender determinados clientes, determinadas situações, de forma recorrente, por exemplo, um contrato de 1 ano, 3 anos, para que a gente possa ir evoluindo o grau de maturidade das empresas em APM, né, com a disciplina de APM como um todo, para que a gente possa ir de forma, né, gradual e melhorando o uso até que a empresa de fato enxergue valor naquilo e veja que aquilo agrega como o ROI, né, valendo a pena o investimento que muitas vezes é feito. Então, quando contém esse leque aí de atuação, desde uma prospecção e venda até uma operação recorrente, uma sustentação do que vocês tiverem de APM dentro da empresa de vocês. Pessoal, teve uma pergunta aqui da questão da prova de valor, né? Como que a gente faz a prova de valor, como que é mais ou menos o processo. Então, basicamente assim, a gente envolve nosso time, né, de pré-vendas para fazer um entendimento com o cliente das dores, entender um pouquinho do dia a dia atual, então como que a gente consegue de fato auxiliar. A gente faz um entendimento técnico do ambiente também, então quais são as tecnologias utilizadas, frameworks, como que a gente consegue endereçar isso daí da melhor forma. E aí, uma vez que a gente tem esse entendimento dos casos de uso, né, do que é um sucesso, do que é um entregável factível para a empresa, a gente tem esse entendimento também do aspecto técnico, do que deve ser instrumentado, monitorado e entregue.
a gente fecha esse entendimento e aí a gente faz a prova de valor, né, a POV, junto com os clientes. Geralmente leva aí de 1 a 2 semanas, é um tempo razoável, mas lógico, dependendo do cenário pode ser menos, dependendo da necessidade pode ser mais, às vezes tem casos que o cliente precisa testar por mais de 2 semanas, mas de forma bem simples é assim que funciona. Só mais uma pergunta aqui da questão do produto, se eu posso utilizar ele na nuvem, se eu tenho que utilizar ele local. Do AppDynamics especificamente, né, que a gente falou, ele tem as duas modalidades, tá? Então, você pode usar ele tanto como um SaaS, né, como uma solução, como um serviço, onde você só teria que, por exemplo, instrumentar os agentes, fazer as coletas de forma local dentro do seu ambiente, da sua infra, e todo o acesso, visibilidade, o consolidado das informações ficaria tudo na nuvem. E tem também a opção, às vezes por questões internas da empresa ou por questões de segurança, algum tipo de restrição, você pode ter também o produto, pode ter o AppDynamics totalmente on-premise, então toda a instalação, a coleta, armazenamento de dados, ele ficaria local dentro da estrutura do próprio cliente. Então a gente tem essas duas opções, a Econocom trabalha com as duas, tem clientes utilizando as duas, então são basicamente as duas formas aí de uso, né, de contratação do produto. Pessoal, então, sem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui, para a gente conseguir fechar aí com 1 horinha de webinar. Eu agradeço mais uma vez a todos aí que estiveram presentes, agradeço pelo tempo de vocês até aqui. Se tiverem alguma dúvida, querem validar alguma coisa com a Econocom, todo o nosso time aí está à disposição de vocês. E até mais, um bom dia para todo mundo.